Muito bem-vindo, nós estamos na nossa segunda aula de pneumagiologia. Então, nessa segunda aula agora que você está assistindo, nessa segunda parte, nós falamos sobre os voos da pomba ali da Arca de Noé, quando Noé solta aquela pomba, como símbolo dos voos realizados aí pelo Espírito Santo sobre a terra para poder trabalhar e cooperar com a criação de Deus. Então nós vemos aí no Tanakh o primeiro voo. Então o Espírito Santo ele atuava de forma esporádica, né? Ele vinha, operava e voltava. Então nós falamos de Gênesis 1, Gênesis 1, a partir do versículo 2, onde aparece o Espírito Santo em ação sobre as águas, cooperando com a criação. E aí nós fomos até Gênesis, capítulo 1, versículo 6, né? Não, Gênesis 6, 3. Aí nós fomos até Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Ok? Até Gênesis 6, 3. Aonde o Espírito Santo não ia mais contender com o homem. Então Deus determina nesse período, tá? Esse período não contender, né? Contender mais com o homem, porque ele é mortal e os seus dias seriam de 120 anos. Então aí vem o dilúvio, né? Então vem o dilúvio até Noé. Então de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 2 até Gênesis capítulo 6, versículo 3, nós vemos aí essa convivência do Espírito Santo ainda na criação de Deus. O Espírito Santo estava constantemente sobre a terra. Porém, quando chegamos no capítulo 6, versículo 3 de Gênesis, então o próprio Deus pede que o Espírito Santo retorne para o trono. E o Espírito Santo agora ele volta para o trono de Deus, onde ele habita nas rodas do trono, onde o Espírito Santo movimenta a deidade na eternidade, junto com a própria essência de Yahweh, né? De Yod-Heh Vav-Heh. Então agora o Espírito Santo ele vem para a terra esporadicamente, não como morada, como permanência, mas ele vem, opera ou realizar a vontade de Deus e retorna. Então ele vem e volta, tá ok? Quando nós falamos do Antigo Testamento, Primeiro Testamento, Velho Testamento, muitos não gostam de falar Velho Testamento, nós falamos Antigo Testamento, mas também não é antigo, porque a palavra de Deus não é antiga. Então o correto seria nós falarmos na Tanakh, né? Que é a coletânea de livros dos judeus para o Testamento, o Primeiro Testamento aí, dado por Deus a Moisés e escrito pelos escritos e pelos profetas. Então nós temos aí a Tanakh. É bom sempre falarmos disso, tá? Para você guardar isso em mente. Você já aprendeu isso em bibliologia, mas nunca é sempre bom nós estarmos lembrando. Então temos aqui a Tanakh, Tanakh, okay? Que é a coletânea de livros que contém a lei, os profetas e os escritos, tá? Ela contém a lei, os profetas e os escritos. É assim que é subdividida a Bíblia dos judeus, ou os escritos dos judeus, ou, por que não dizer, em vez de falarmos Bíblia, a Tanakh, né? Então, quando falamos da Tanakh, estamos falando para o nosso português o Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento, que já dá origem ali. Então, quando nós falamos da Tanakh, estamos falando de Gênesis até Malaquias. Então, como nós já estamos já um pouco na nossa 12ª matéria, estamos falando aí sobre pneumagiologia, sobre o agir, né? O estudo do agir do Espírito Santo, então já é bom nós usarmos aí Tanakh. Então, quando falarmos a Tanakh, estaremos nos referindo aí ao Antigo Testamento, entre aspas, né? Ao Velho Testamento, também entre aspas. Então, na Tanakh, onde está a lei, os profetas e os escritos.
para nós os 39 livros da Bíblia, de Gênesis a Malaquias, tá ok? Tanakh ela é escrita com 3 letras. 3 letras é usado do alfabeto hebraico. Ó, a letra Tav, a letra Tav, a letra Nun, a letra Nun, né? A letra Nun e a letra Kaf. A Kaf, tá? Tanakh. Ó. Não, quem está fazendo aí a aula do hebraico conosco sabe que não existe vogais no alfabeto hebraico. Agora existem os nekudotes, que são pontuações que os maçoretas assimilaram ao alfabeto hebraico para facilitar a leitura. Então, temos aqui o nekudot, ó, as pontuações para A. Então, Tanakh. Então, temos aí a Tanakh. O que é Tanakh? No hebraico você vai entender mais, porque Tanakh usa a primeira letra Tav para Torá, que é a lei, ó. Primeira letra, que é da Torá, e começa com a letra Tav, ó. Essa aqui é a letra Tav. Tav. Não vou escrever tudo aqui no hebraico para não ocupar muito tempo, mas a letra Tav é para Torá, que aponta para a lei. A letra Nun é para os Nevi'im. Para os Nevi'im, que é a letra Nun, é a letra N. A letra Nun é a letra N. Então, a letra Nun, que é a inicial dos Nevi'im, que são os profetas. Então temos aqui a lei e os profetas. Essa letra aqui é o Tav, essa letra aqui é a Nun. Nun. Parece um fechadinho assim. Então, Nun. E depois temos a letra Kaf. Né? Kaf. A Kaf, ó. Letra Kaf, que é para os Ketuvim. Ketuvim. Essa letra aqui, ó. Kaf, ela é assim, ó. Kaf. Essa é a letra Kaf. Só que a letra Kaf, ela também, existe a Kaf sulfite, que é quando ela é colocada no final da palavra. Então, a Kaf, no final da palavra, em vez dela fazer o C aqui do Kaf, ela estica a perninha para baixo, ok? É sulfite, Kaf sulfite. Então, a letra Kaf de Ketuvim, que é os escritos. Então, a Torá, a Tanakh é composta pela Torá, Nevi'im e Ketuvim. Tanakh, onde contém a lei, os profetas e os escritos. Tá? Então, é muito importante nós estarmos lembrando disso. Então, quando eu me referir agora, já que nós já estamos aí na nossa 12ª matéria, você já está aí. Vamos usar esse termo a partir de agora nos nossos estudos para se tornar melhor a compreensão. Tá? Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, vamos usar aí a Tanakh, ok? Então, na Tanakh, nós falamos de Gênesis 1, Bereshit. Na Tanakh, nós falamos de Gênesis 1, 2 até Gênesis 6, 3, onde o Espírito de Deus trabalhava assiduamente sobre a humanidade. Porém, a humanidade era mal, o mal estava trabalhando ao ponto de todos se desviarem. Vamos dizer, todos se desviaram, todos estavam afastados da comunhão. Então, em Gênesis 6:3, Deus retira o seu espírito, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque a princípio o Espírito de Deus era para coabitar com o homem para sempre. Porém, por causa do pecado, o homem agora que se tornou corruptível não podia ter essa manifestação do Espírito de Deus para sempre com ele. Ele não conseguia. Então Deus retira e diz: os seus dias serão mortais, serão de 120 anos. Onde nós falamos já na aula passada sobre esses 120 anos. Muito bem, aí vem o dilúvio. Então temos aqui o dilúvio, o reset da humanidade, e aí se salva Noé e sua família. Aí temos então os voos da pomba na arca para o início de uma nova história. Então uma nova fase estava se iniciando.
Então nós vamos falar sobre esse primeiro voo, dessa primeira fase que está na Tanakh, que é o operar do Espírito esporadicamente. Ele vem e volta, ele não fica para sempre com o homem, porque em Gênesis 6,3 Deus tinha determinado pela sua palavra que o seu Espírito não conviveria para sempre com o homem. Então temos essa atuação na Tanakh, ó. O Espírito Santo vem e volta. Ele vem, opera o que tem que operar e volta. Ele não convive com a humanidade. Ele não convive, ele não faz morada no homem. Ele não encontra morada no homem. Assim como aquela pomba solta por Noé, sobrevoou sobre as águas e não encontrava lugar para pousar e retornava, representando a primeira atuação do Espírito Santo sobre essa nova fase da humanidade. Ok? Então nós temos aí, nós vamos falar sobre isso na Tanakh. Tá? Vamos lá. Então nós temos aqui do Gênesis. Ó, Gênesis. Então vamos lá. Gênesis do capítulo 6, 3 até Malaquias. Ó. Até Malaquias. Nós temos aqui então esse período, tá? Este período que é o Espírito Santo numa atuação esporádica. Ok? Então temos aqui de Gênesis 6, 3 até o profeta Malaquias, a atuação do Espírito esporádico. Na Tanakh encontramos então essa atuação, aonde o Espírito de Deus estava concentrado em pessoas para poder realizar a vontade de Deus, do Eterno, do Yahweh, Yod-He, do Eu Sou que Sou, né? De Yahweh. Então temos aí essa atuação. Então vamos falar sobre isso. E aí nós temos no contexto histórico, Noé e sua família saem da arca e agora o Espírito de Deus está atuando em algumas vidas para guiá-las. Como não dizer que temos aí a primeira aliança, de Deus com um homem para formar uma nação? Como não dizer que o Espírito de Deus estava guiando, cuidando, zelando por esta aliança em Gênesis capítulo 12, ó, Gênesis 12. Tá? Então temos aqui Gênesis 6, e aí nós encontramos então aqui em Gênesis 12, ó, a primeira aliança de Deus com o homem, chamado Abrão. Abrão. Então temos aí a primeira aliançada com este homem, por nome de Abrão. É muito interessante, deixa eu pegar aqui para você, para passar isso aí para você. E nós temos aí o Abrão, né? Abrão, que significa pai exaltado. Pai exaltado. E Deus faz uma aliança com Abrão. No original hebraico, como que nós escrevemos Abrão? Como é que se lê Abrão? Olha, se lê Avram. Avram. Então se escreve assim, ó. Nós temos aqui Abrão, ó. Temos aqui o Aleph, né? É o Aleph. Aí temos o Vet, o Resh, ó. O Vet, o Resh, Avram. Avram. E aí temos aqui no final o Mensufit. Avram. 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 Então, Abrão. Quando Deus faz uma aliança, no decorrer da história, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abraão.
Então Deus muda o nome de Avram para Abraão, né? Pai de uma multidão. Então aqui nós temos o pai exaltado, ó. Pai exaltado. Pai exaltado. Só que Deus ia fazer agora uma aliança com Avram para o tornar um pai de uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, eu vou agora abrir uma janela na terra, para dessa janela fluir o meu querer, a minha vontade, o meu habitar, para com os homens, através da atuação, da conexão do Espírito Santo de Deus. Então nós temos aí o primeiro voo, né? O Espírito Santo vem agora sobre determinadas pessoas para realizar a vontade de Deus. E nós temos aí a primeira aliança feita com Abraão, que passa a se chamar Abraão. Então o que muda? O nome é Abrão, pai exaltado. E ele agora vai mudar o nome. Olha o que Deus faz no nome. Temos aqui o Alef, A, o Vet, o Uresh, né? Uresh, Avrá, e aqui o Mensufit. Mensufit. Vamos esquecer aqui do meio. Então, esse aqui é o nome, Avram. Deus, ele acrescenta apenas uma letra. Deus aumenta uma letra no nome de Avram. Ele adiciona Uresh, ó. Ele adiciona o Re. Esse Re. Olha aí. Esse Re. Uma pontuação para A, tá? Mas aí não precisa nem da pontuação, né? Mas vamos pôr a pontuação aí. Ó. Então fica... Como que fica? Não era Avram? Ó, era Avram. Aí fica Avrá, ó, Avrá, é isso aqui. O Aleph, o Vet, o A, o V, aqui o Resh, que é para R, com a pontuação para A, Avrá. Só que aumentou aqui, então fica assim, ó. Vamos colocar aqui o M. Ó, Avram. Só que ele coloca o Re. Então fica aqui o Re com pontuação para A. Então ele aumenta isso aqui, ó. Então Deus aumenta de Abrão para Abraão. Ele adiciona na língua portuguesa um A, né? Abraão. Que significa Abraão? Já significa pai de multidão, ó. Pai de multidão. Porque Deus acrescenta no nome de Abrão, ele acrescenta a letra Re do alfabeto hebraico. Ó, a letra Re. Essa é a letra Re. Essa letra Re está contida todas as vezes que aparece o nome Senhor na Bíblia. Todas as vezes que aparece o nome Senhor, aparece a letra Re, porque tem a letra Re também no hieroglifo, ela representa o desenho, ela representa uma janela. A letra Re também, ó, é uma janela. Uma janela que olha para uma outra dimensão. Então Deus, através de Abraão, estava abrindo uma janela no mundo espiritual para uma nova dimensão, uma aliança eterna com Abraão. Abraão, o pai de uma multidão. Eu abro na sua vida agora esta janela, aonde fluirá a vontade de Deus, e em ti, através desta janela que eu coloco na sua vida, esta janela que vai dar aí acesso a uma outra dimensão, através de ti serão benditas todas as famílias da
terra. Eu abro esta janela, eu adiciono na sua vida, Abraão, essa conexão, e através de ti agora eu vou mudar, transformar, convergir toda a humanidade a mim. Olha, glória a Deus. Então, quando nós vemos isso aqui no original, nós vemos o atuar de Deus. Então, havia uma unção espiritual decretada por Deus, e aqui o Espírito desce, porque o Espírito seria essa conexão. O Espírito de Deus ia atuar através deste desta janela, para poder operar aí milagres. Então vemos isso acontecendo, tá? Então Deus firma aliança com Abraão, e aí depois se torna a Abraão. E aí tem Sara também, que Deus muda o nome de Sara, mas não vamos entrar nesse contexto. Eu quero falar apenas do Espírito Santo na Tanakh, de Gênesis a Malaquias, nessa atuação aonde ele descia e atuava. Por quê? Porque nós vamos ver no segundo voo, quando entrarmos aí no Novo Testamento, através do Evangelho, que está registrado nas Escrituras, quando entrarmos no Evangelho, nós vamos ver então essa atuação, esse voo que no ramo da oliveira, que é o segundo voo da pomba, com o ramo de oliveira. Então nós vamos ver esse voo sobre Cristo, e Cristo agora detém todo o poder, toda a ação concentrada do Espírito de Deus sobre a sua vida, e por isso ele operava coisas grandiosas. Mas vamos deixar isso para a próxima aula. Então olha aí, então vamos voltar aqui na Tanakh, onde estamos falando acerca do mover do Espírito nesta aliança aqui. E aí, tudo bem? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então deixa eu dar uma apagada aqui, né? Então vamos falar sobre essa ação do Espírito sobre estas vidas dessas pessoas que foram aí convocadas, né, escolhidas pelo Yod-Heh Vav-Heh, pelo Yahweh, para essa operação extraordinária. Então nós temos aqui Abraão, né? Como não falarmos aqui também de Isaac, Jacó, Jacó também. Então Deus, através dos seus escolhidos, Deus agora começa a manter esta janela, essa conexão. O Espírito Santo vem, ele opera sobre essas vidas, ele conduz, ele ensina, ele abre os caminhos, ele faz prosperar, tudo através da unção do Espírito de Deus, que estava em cooperação novamente, mas agora não fixo. Ele vinha, operava e retornava. Quando o homem estava para fazer algo que distanciava de Deus, ele vinha, operava e voltava. Então ele vinha, cooperava e retornava. Apenas alguns tinham essa concentração. E aí nós temos aqui Jacó. De Jacó sai Israel, né? A nação Israel. E aqui ele tem um filho. E esse filho é José, né? José tinha essa atuação. Então o Espírito Santo passou a atuar sobre estes homens, conduzindo, né? Ele não morava, ele não fazia morada com os homens. Ele atuava e retornava para o trono. Quando Deus determinava, eles desciam novamente. Então ele atuava por períodos. Então, por exemplo, José foi para o Egito. José foi parar no cárcere. Conhecemos a história. Então aqui agora temos a atuação do Espírito de Deus sobre José. José tinha essa concentração. Gênesis 41, Gênesis 41, 8. Vamos abrir a Bíblia lá? Olha aí, vamos ler aqui. Gênesis capítulo 41 e o versículo 8. Só para você entender essa atuação, né? Olha aí. 41, versículo de número 8, quando o faraó tem um sonho, tá? Faraó tem um sonho, e aí ninguém consegue interpretar esse sonho, tá? Ninguém consegue interpretar esse sonho. José, ele está lá no cárcere, né? Aí o padeiro e o copeiro, você já sabe a história. E aí no capítulo 41 e o versículo 8,
Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios. Faraó contou-lhes o seu sonho, mas não havia quem os interpretasse, porque ninguém tinha a manifestação do Espírito de Deus. Então Faraó tem um sonho, ele fica perturbado e não tem ninguém que interpretasse esse sonho. Então nós vemos aí que o homem, sem o operar do Espírito de Deus, ele não consegue entender o mundo espiritual, por mais que ele tente. Faraó chamou os feiticeiros, chamou ali todos os encantadores, os magos, mas ninguém conseguia interpretar o seu sonho. Por quê? Porque ninguém tinha essa conexão espiritual. Porém, José estava lá, no cárcere. Olha aqui, José, em Gênesis 41. Opa, 41. Agora vamos ver então no capítulo 41, vamos para o versículo número 38. Ó, 38. 41, 38. Olha o que diz o texto. Então no 8, eu estou lendo por partes, irmão, porque não dá para nós fazermos leitura de tudo. Eu só quero falar dos pontos, porque nós temos muita coisa para falar e eu quero te dar a entender essa operação do Espírito na Tanakh, de Gênesis a Malaquias. Então olha aqui, ó. Ele trabalhava esporádico. É muito bom nós termos essa compreensão. Porque tem gente que diz, mas eles também lá, então não tem como você comparar a vida de alguém que não tinha o Espírito Santo morando no seu interior, na sua vida. Por isso, no Antigo Testamento se necessitava dos profetas, porque os profetas tinham a concentração, a presença, a manifestação, a cobertura do Espírito de Deus para trazer aos homens a vontade de Deus, porque ninguém podia ter o Espírito de Deus, somente algumas pessoas. Então é muito bom você entender essa atuação do Espírito Santo na Tanakh, essa atuação do Espírito Santo nesse período de Gênesis até Malaquias. Quando entramos no Evangelho, que nós vemos o período do ministério de Cristo, aí o Espírito Santo operava na oliveira. Agora, hoje não, o Espírito Santo ele opera na vida de todo aquele que nele crê, né, que vai ser preparado para a vida eterna. Então vamos lá. Então temos aqui José. Olha a concentração em José. Gênesis 41, 38. Olha o que diz o texto aí. Gênesis capítulo 41, versículo número 38. Olha aí, 38. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Porque Jacó é trazido, Jacó revela, e ele fala: por acaso nós acharíamos alguém como este, em que haja nele o Espírito de Deus? Então José era um escolhido e o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, quando José necessitava, o Espírito de Deus vinha sobre ele por promessa, por aliança de Deus com Abraão. Então Abraão, ele recebeu de Deus o rei, a janela, a abertura para a dimensão espiritual, a conexão, o caminho estava na descendência de Abraão, e agora José, o primogênito de Abraão com Raquel, ele tinha essa conexão. Então Deus tinha essa conexão. Algumas pessoas, por promessa, tinham essa conexão. E nós não vamos nem tratar do nome José no original, que José também aponta para Jesus. O nome José no original é o mesmo que Jesus, Yeshua, Yeshé. Então vamos deixar esse original para lá, porque vai dar muito pano para manga e nós temos que correr com a nossa aula, e eu tenho que te passar pelo menos o básico para você ter essa ideia, esse conceito. Então eu quero formar um conceito para você, aluno, que está estudando sobre pneumagiologia, sobre pneumatologia, sobre também a paracletologia, esse conceito do atuar do Espírito de Deus. Por quê? Porque
estudar por completo, conhecer por completo, nós não vamos conhecer. O Espírito de Deus vai além de nossas compreensões. O Espírito de Deus é algo no mundo espiritual que a compreensão nossa é muito pífera, muito pequena. Mas nós podemos, através do antropomorfismo, do antropopatismo, através de darmos sentimentos humanos, de darmos aí aparência humana para algo que não tem, só para que o nosso raciocínio possa tentar compreender. Então, quando nós falamos algumas coisas, estamos falando na dimensão do homem, na compreensão do homem. Mas quando nós falamos de Elohim, quando nós falamos de Yahweh, quando nós falamos de Yeshua, nós estamos indo além da nossa compreensão humana. Então, nem tudo você vai conseguir entender. Tem coisas que, meu irmão, é coisa de louco. Estudar isso é coisa de doido. Você já está lendo a Bíblia, ler a Bíblia e crer, essa é coisa de doido. É só para quem tem essa conexão. É só para quem tem esse mover do Espírito. Porque Paulo já escreveu lá em 1 Coríntios, olha, no capítulo 1, no capítulo 2, primeiro, se me falha a memória, ele já escreveu dizendo: o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Aqui, ó. 1 Coríntios, aqui, 1 Coríntios. Isso aqui é coisa linda, meu irmão. É coisa extraordinária. Ó, vamos lá ver. 1 Coríntios. Eu vou lhe mostrar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ó, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha o que Paulo escreveu aqui, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende o Ruach de Yahweh, de Elohim. Não compreende, o homem não compreende. Tá? O homem não compreende, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Por que que ele não pode entendê-las? Porque elas se discernem, se compreendem, se entendem espiritualmente. Não tem como materializarmos a compreensão natural de um espírito que é sobrenatural. E tem pessoas que querem entender. Então, nós estamos apenas tentando aqui, através deste curso básico em teologia, desta matéria acadêmica de pneumagiologia, de paracletologia, de pneumatologia, ou como você queira chamar, desse mover do Espírito de Deus, que é Deus, não é força ativa. Pelo amor de Deus, não é uma força ativa. É um Espírito de Deus, é uma pessoa, é Deus se manifestando a teu favor. Ah, mas são 3 deuses, são 2 deuses. Meu irmão, é Deus. Esquece esse negócio de 3, 2, direita, esquerda, primeiro, segundo, terceiro. Eu nem gosto de usar essa expressão, né? Primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira. Não é primeira, segunda nem terceira pessoa, porque não tem grau de autoridade um maior que o outro. O Espírito Santo é Deus. É Deus. O Espírito Santo é Elohim. Então acabou. Elohim, meu irmão, é Deus. Então o Espírito Santo é Deus agindo. E Jesus é Deus agindo. E Yahweh é Deus agindo. É Deus agindo. Agora, cada um tem a sua personalidade. E os 3 na mesma essência. Tenta compreender isso? Você vai ficar doido. Vai bater cabeça na parede, meu irmão. Vai bater cabeça na parede. Aí vai ficar discutindo com A, discutindo com B, discutindo com C. Aceite a esse poder glorioso de Deus sobre a sua vida. Não tente entender o que é inentendível. Não tente compreender o que é incompreensível. Não tente entrar no mundo espiritual, naquilo que é ascendente ao natural. Tentar compreender algo que está além da sua compreensão. Quando nós nos encontrarmos com Yahweh, aí nós vamos entender. Então tente assimile. O Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo estava sobre essas vidas esporadicamente para
cooperar, para através dessa janela que foi colocada na descendência de Abraão, essa janela na descendência de Abraão, para alcançar a todas as famílias da terra. Esse era o propósito original. Acabou esse propósito? Não. Tem o voo do Espírito, o voo da pomba, com o ramo da oliveira. Mas aí vamos ver aqui. Então temos aqui José. Como não falar dele? Né? Temos também, aqui agora entra em cena, uma pessoa que tinha uma concentração poderosa do Espírito. Porque José se torna governador do Egito, e por causa de José, o povo de Deus, né, os seus 11 irmãos, o seu pai Jacó, que é transformado em Israel, eles vão morar no Egito. E você já sabe que eles se tornam, acabam depois da morte de Jacó, depois da morte de José, depois da morte de Faraó, que era amigo de José, assume então um novo faraó, um outro faraó, assume e ele escraviza todo Israel. E Israel fica escravo por mais de 430 anos. Por mais de 430 anos. Veja que nós estamos falando do Espírito atuando esporadicamente. Vem, opera e volta. Cadê o atuar do Espírito Santo nesses 430 anos? Cadê o atuar do Espírito Santo nesses 430 anos para libertar o povo? 430 anos o povo escravo, e parecia que o Espírito não estava atuando, mas de repente, por causa do clamor da nação, do clamor do povo, por causa da promessa, por causa do rei adicionado ao nome de Avrão, por causa desta janela do mundo espiritual, esta janela que olha para o sobrenatural, agora Deus volta a abrir esta janela, e ao abrir esta janela e Deus, através do poder do Espírito, se pronunciar, o que acontece? Nasce um homem. Nasce um homem. Vamos falar dele aqui. Quem é este homem? Moisés. Nasce este homem Moisés, 40 anos, criado no Egito, cheio do conhecimento, sabedoria pelo rei, e a Bíblia diz que esta janela da descendência se abre na vida de Moshe. Não vou nem escrever no original, porque se nós for analisar Moshe no original, é coisa tremenda, mas faça o curso de hebraico, meu irmão. Nos procure, faça o curso de hebraico. Então, Moisés tinha a concentração do Espírito sobre ele. A atuação do Espírito de Deus sobre Moisés. Não em Moisés, sobre Moisés. Agora, mais um voo. Vem o Espírito, aquele voo esporádico. Depois de 430 anos, vem o voo. Esse mover do Espírito é coisa extraordinária. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 31. Deixa eu mostrar isso aqui. Êxodo capítulo 31. Abra sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome a Bezalel, ou Bezalael. Alguns falam Bezalael ou Bezalel. Eu vou usar o que está na minha Bíblia, o texto que para mim está mais fácil até de escrever. Bezalel, Deus, vamos colocar aqui, Deus, fala a Moisés, separa Moisés, separa quem? Êxodo 31, Bezalel.
separa Bezalel. Quem é Bezalel? Mas quem é Bezalel, Senhor? Versículo 2. Êxodo 31, versículo 2. Separa Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Filho, Uri, Ur, de Judá. Havia uma conexão, uma janela gloriosa na descendência de Eudá, né? Havia uma conexão, por quê? Porque de Judá veio o próprio Deus, é a linhagem do próprio Deus na pessoa de Yehoshua, né? Yehoshua HaMashiach. Então, o próprio Yeshua era o leão da tribo de Judá. Então, essa tribo de Judá tinha uma conexão, tinha uma janela aberta sobre esta nação, aonde ia fluir o próprio Eterno para receber o voo da pomba sobre o ramo da oliveira. Ou seja, a oliveira verdadeira estava para vir desta tribo, desta janela, ia atravessar, passar pelo mundo espiritual e chegar ao mundo físico, tomando a forma de homem. Oh, glória a Deus! Então, é muito interessante. Ele puxa da linhagem. Deus diz para Moisés pegar desta linhagem Bezalel. Eu não quero entrar em contexto judaico agora. Bezalel. O que Deus ia fazer com Bezalel? Ora, em Êxodo 25, versículo 8. Versículo 8, Deus diz assim, me fareis tabernáculo. Me fareis um tabernáculo para que eu habite no meio do meu povo. E Deus dá a planta para Moisés de como que seria esse tabernáculo para que Yahweh pudesse habitar com o seu povo, né? O Senhor, Yahweh, Yod-He, Vav-He, aquele tetagrama. Então, para que o tetagrama desça no seu povo. Então, na Tanakh encontramos em Êxodo esta passagem, tá? Capítulo 25, versículo 8. O que acontece? Me fareis um tabernáculo, mas para se criar, para inventar, para fazer os utensílios do projeto de Deus que estava no coração de Deus, Deus pede para Moisés chamar Bezalel. Ora, Moisés não tinha a concentração do Espírito de Deus sobre ele, não era escolhido. Por que Moisés não podia fazer? São manifestações do Espírito. Por quê? Porque Deus não deixa tudo para um homem só. Não existe nenhum homem na terra que possa fazer tudo. Não tem um homem na terra que possa fazer tudo para Deus. Não existe. Então Deus estava dando a entender, Moisés, você vai fazer uma coisa, mas eu quero que Bezalel faça outra. Você não vai receber o Espírito sem medida, você não vai receber toda a minha revelação, você não vai receber tudo que eu tenho para dar. Não, você é um canal, você é um instrumento. Eu vou te usar de um jeito, mas eu vou usar o outro de outro jeito. Deus usa de você de uma maneira e Ele usa o outro de outra maneira. E todos sendo usados por Deus, haverá revelação do próprio Deus por completo sobre a humanidade. Tem gente que acha que é o dono da verdade. Irmão, eu não sou dono da verdade. Você também não é o dono da verdade. Deus vai se revelando através dos tempos, através dos seus escolhidos. Há uma revelação aqui, há outra revelação ali. Deus vai dando outra revelação acolá e Deus vai entregando, porque através destas revelações, do mover do Espírito, você poderá ter apenas uma pequena gota de
conhecimento daquilo que está no reino dos céus, que vai chegar até a sua vida. Receba esta palavra hoje no seu coração aí, você que está me assistindo, aluno do Básico em Teologia. Nós estamos no básico, eu estou apenas massageando o seu conhecimento, abrindo essa conexão, eu estou abrindo esta janela. Olha que coisa gloriosa, você não está me vendo fisicamente, mas através deste aparelho, dessa transmissão, desta gravação, você consegue me enxergar aí. Isso é algo espetacular. Esta é uma janela que o homem criou. Agora imagine a janela da conexão do mundo espiritual. Deus está nos altos céus e está te vendo, e é uma conexão, e se Ele quiser, Ele estende a mão e te alcança aí, meu querido. Esse é o poder do Espírito. Que razão que vai entender isso? Agora me fale, que razão que vai entender isso? Aí o homem natural quer entender isso aqui, não entende, vai ficar doidinho. E se nós queremos entender também por completo, nós vamos ficar doidos da cabeça, vamos ficar meio lelé. Então não fique lelé não, Seja um explorador, aprende, guarde, assimile, compreenda, se adeque e deixe o Espírito Santo te guiar cada vez mais. Nós estamos falando acerca da unção do Espírito. Então olha lá, me separa Bezalel. Bezalel, filho de Uri, de Ur, de Judá. Eu não tenho tempo de dar esse estudo para você, mas tudo aqui tem um significado. Tá? São as três características. Três características, 1, 2, 3, que o escolhido e o chamado de Deus tem que ter para que essa janela, essa conexão do mundo espiritual se abra sobre a sua vida. Mas eu não vou falar disso agora, isso aí vai ficar para uma próxima aula, tá bom? Na próxima aula nós falamos sobre isso aqui. Então, Bezalel. O que Deus ia fazer com Bezalel? Então, temos aqui Moisés, onde há uma concentração poderosa do Espírito de Deus, mas ele chama Bezalel. Olha aí o versículo de número 4. Olha aí. Capítulo 31, versículo 3. Nós lemos o 2. Versículo 3. Eu enchi do Espírito de Deus. Ou encheu do Espírito de Deus, ó. Deus o encheu. O Espírito desceu de Deus, ó. Veio de Deus, ó. De Deus. O Espírito veio de Deus, mandou Moisés separar Bezalel, Moisés separa Bezalel, aí Deus o enche, ó, Deus o enche, opa, vamos encher o camarada, Deus o enche, olha aí, do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e conhecimento, habilidade, inteligência e conhecimento. Então Deus derrama sobre Bezalel uma habilidade, uma inteligência, um conhecimento diferente da habilidade, da inteligência, do conhecimento que estava em Moisés. Diferente. Às vezes você está me assistindo, eu estou lhe trazendo esse ensino da palavra, estou abrindo a janela do conhecimento na sua vida, mas você vai ter outros mestres, outros doutores, outros teólogos que vão lhe trazer outras revelações. Não menospreze eles, mas também não menospreze esse pequenino. Por quê? Porque cada um tem uma revelação, tem um agir diferenciado, dado pelo Espírito, por Deus, na vida daquele que Deus quer usar. E você não é papagaio para copiar ninguém. Escuta o que eu estou te falando. Você não é papagaio para copiar ninguém. O que está acontecendo hoje, está acontecendo muitos animadores de palco, animadores de multidão, esses coaches. Agora tem pastor que é coach. Ele pega lá uma tabela, ele pega lá uma autoajuda, compra um livro de autoajuda e o livro diz que você tem que fazer isso, fazer aquilo, e ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Meu irmão, vai dobrar o seu joelhinho no chão, dobra o seu joelhinho no chão, busque a manifestação do Espírito, porque Deus tem uma revelação para a tua vida. Ele também vai te usar.
Você não precisa copiar nada de ninguém. Por isso que tem coisas aqui que eu não entro muito em revelações. Eu estou apenas abrindo a janela. Eu estou te falando um esqueleto. Mas através da tua oração, através da tua busca, através da tua procura, porque você não é um turista, você é um explorador da palavra. E através da tua procura, da tua aproximação, Deus vai abrir dimensões, porque a palavra de Deus ela é inesgotável. É uma fonte viva. Inesgotável. Tá me entendendo? Então, ó, vá assimilando aí. Tem hora que eu sou tranquilo, tem hora que eu sou meio doido mesmo. Então, ó, vá assimilando aí. Bezalel, Deus habilita, Deus derrama. Então, o Espírito de Deus vem sobre Bezalel. E aí, Bezalel constrói, meu irmão. Ele inventa. Ele mexe com o ouro ali, ele começa a trabalhar, e ali, aí ele faz a Arca da Aliança, ele faz o propiciatório, ele prepara a bacia. Imagine quem estava vendo ele trabalhar, mas rapaz, o camarada tem uma sabedoria. Quem ensinou ele? Quem ensinou? Quem ensinou? Aí um dizia, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Deus abriu a janela no mundo espiritual, abriu um caminho sobre Bezalel. O Espírito de Deus fez a conexão, e quando Deus faz uma conexão com o homem, uma conexão com a mulher, meu irmão, se prepare, a tua vida nunca mais será a mesma. Muitos vão olhar para você e vai dizer, não vai para lugar nenhum. Você vai dizer, eu vou. Muitos olham e dizem, não dá em nada, isso aí é pequenininho, essa faculdade aí, e eu vi nascer. Pode ter visto nascer, pode ter visto do jeito que for. Meu irmão, se Deus está no negócio, se Deus tem um propósito, ela vai alcançar horizontes que nenhum outro pode alcançar, porque o trabalhar é de Deus, não é competição. Eu não estou competindo quem sabe mais, quem sabe menos, não, meu irmão. Eu estou te passando o pouco que Deus me dá. E você vai se aperfeiçoar com outras pessoas. Vários doutores, mestres da lei, aonde você irão aprender a palavra, vários profetas, apóstolos, missionários. Deus tem um mundo de operários. Deus tem aí no mundo milhares e milhares de virgens que estão compradas, pagas pelo sangue do Cordeiro, para atuarem em favor da noiva do Cordeiro de Deus. Aleluia. Coisa gloriosa. Então temos aí Bezalel, que tinha essa atuação. Então o Espírito Santo, ele trabalhava nessa atuação. Agora, a glória, o mover do Espírito que estava sobre Moisés, era coisa gloriosa. Tá? Era coisa gloriosa. Vamos ver aqui, ó. Você vê tão poderosa. Abra sua Bíblia aí em Números. Ó. Números capítulo 11, versículo 16. Capítulo 11, versículo 16. Números, vamos ver aqui, Números, capítulo 11, versículo 16. Olha aí. Olha essa concentração. Eu estou te falando na Tanakh. A Tanakh, o mover, o primeiro voo do Espírito, o iniciar de um novo período, de uma nova época, esse voo do Espírito que estava acontecendo sobre a humanidade, preparando, lapidando, trazendo as revelações, abrindo conhecimento, aproximando o homem de Deus através dessa conexão gloriosa. Olha aí, Números capítulo 11, versículo 16. Encontrou aí? Eu vou ler para você. Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Ó. Disse. Disse Yahweh a Moshe. Disse Yahweh a Moshe. Disse o Senhor a Moisés. Olha o que ele disse. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem líderes e supervisores do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde
permanecerão contigo. Olha aí. Então o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo o seguinte: Moisés, pega lá 70 homens, líderes, habilidosos. Pega lá 70 homens habilidosos, tá? Que são líderes. Traga a minha presença, esses homens, para que entrem na minha presença. Quero que vocês tragam eles. Tá? Então, Deus disse a Moisés: pega lá 70 homens, e ele pegou lá, líderes, líderes, traga na minha presença, Moisés, traga na minha presença. E Moisés vai e pega os 70 homens e vem na presença de Yahweh. Leva eles na presença de Yahweh, vai lá para o tabernáculo, para a tenda da congregação, onde Yahweh se manifesta. 70 homens reunidos junto com Moisés. Olha o versículo 17. Eu descerei e ali farei contigo. Versículo 17. Eu descerei. Olha o que Deus está falando. Eu vou até tirar daqui, quer ver? Vou fazer um negócio mais bacana aqui para você entender. Aqui. Olha Deus. Seu alto e sublime trono. Aqui. Deus. O tetagrama. Olha. Deus. Olha Deus. Yod, Re, Vav, He. Deus. Olha o Re, a janela. Duas janelas, hein? Janela do pai, janela do filho. Uma veio para a terra e a outra ficou lá para ter a conexão. Deixa pra lá, brincadeira, irmãos. Então lá, está lá Yahweh. Olha o que Deus disse. Moisés, ele já tinha a concentração do Espírito de Deus. O Espírito aqui já fazia uma conexão com o trono. Então aqui havia uma conexão de Moisés com o trono de Deus. O interlocutor, o porta-voz, o escolhido, o líder, o governador que agia como se fosse um rei, mas não era rei, ele exercia poder de governo. Ele tinha os 3 ofícios da Tanakh, os 3 ofícios da Tanakh estavam sobre ele, né? Ele exercia governo, a unção de rei, ele era sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, tinha essa unção sacerdotal e também era profeta de Deus, porta-voz, ele falava com o povo, ele intercedia para Deus, ele era um interlocutor de Deus, uma concentração de glória, de poder, ele era um homem fonte da Tanakh. Homem fonte. O que é o homem-fonte? Ele era o poço espiritual. Quando você vai no lugar deserto, não tem água. Você cava um poço e aquele poço verte água para todos beberem, né? Todas as famílias ali no deserto vão até aquele poço para beber. Então, eu estou te dando uma revelação espiritual. Moisés era o poço de Deus. Era o poço de Deus na terra. Deus usou Moisés numa concentração gloriosa e através de Moisés ele coordenava todo o povo, toda uma nação, através de Moisés. Então Moisés era a fonte, do agir de Deus, ok? Moisés era a fonte do agir de Deus. Então está aqui Moisés, aí Deus diz o quê? Olha aí, versículo 17. Eu descerei ali. Tá? Então você chama 70 pessoas, 70 anciãos, líderes que querem trabalhar, que querem fazer, que querem acontecer. Se você quer fazer a obra, meu irmão, você também tem essa chamada. Só que você tem que estar debaixo de uma liderança.
Você tem que estar debaixo de uma liderança. Você pensa que eu estou voando aqui, irmão? Pensa que eu estou voando? Eu sou presidente de uma faculdade? Não, meu irmão. Eu sou ligado a uma convenção. Eu tenho um presidente que eu me aconselho. Eu tenho alguém que está sobre mim. E essa outra pessoa tem outra que está sobre ela. E se chama liderança. Se você não consegue ser liderado, você nunca vai liderar. Olha, se eu não me sujeito a ninguém, ninguém se sujeitará a mim. Se eu não obedeço a ninguém, ninguém vai obedecer ou entender o que eu estou falando. Então, se você quer ser respeitado, você tem que respeitar alguém. Ué, isso aí que os fariseus faziam. Os fariseus no tempo de Cristo quer dizer, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. As regras eu lhe dou, você tem que seguir essas regras, mas eu estou isento de regra? Não, senhor, meu irmão. Então nós temos que estar debaixo de uma liderança espiritual. Prenda isso. O Espírito de Deus quer te dar liderança, mas você tem que saber ouvir para poder falar. Quem nunca sentou para aprender como é que vai se levantar para ensinar, tem que aprender. Tem que aprender, meu irmão. Muitos não querem fazer um curso de teologia, não quer se aperfeiçoar, não quer ser explorador, vai viver nessa míngua aí. Não, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Tem pessoa que diz assim, não, eu só obedeço a Deus. Eu não tenho nada com o homem. Já está errado. O próprio Deus humano fala que nós temos que respeitar as autoridades, que toda autoridade é instituída por Deus, quanto mais uma autoridade espiritual. Haja com respeito, respeite para você ser respeitado. Então chega, senão daqui a pouco eu não estou pregando. Eu já estou pregando, né? Vamos lá. Hoje eu estou sentindo uma unção extraordinária aqui, viu? Hoje o ambiente aqui está propício e digo mais, se você estiver sensível ao Espírito de Deus neste momento, ao assistir essa videoaula, comece a sentir, porque o Espírito de Deus que está operando aqui através desta aula, mesmo sendo gravada, sendo ao vivo, não sendo ao vivo, ela te alcança, porque Deus não está preso ao tempo terreno. Deus não está preso ao cromos da terra. Deus ele é atemporal. Então não importa se essa aula é gravada, se você está assistindo depois de 4, 5 dias, 20 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos. A palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela transcende o tempo e ela te alcança no período certo, na hora certa, no momento certo, e ela está te alcançando aí agora. Glória a Deus. Então temos aqui Moisés, tá? Um homem fonte da Tanakh. Um homem fonte da Tanakh que recebeu uma concentração gloriosa da presença de Deus. Aí Deus diz, olha, me juntam os 70 anciões, líderes, tragam a minha presença porque eu vou descer. Moisés, eu vou descer, Moisés. Eu vou descer. Olha aí, a primeira vez você vê Deus falando aqui, ó. A primeira vez não, né? Que Deus já tinha descido. Mas você vê Deus falando novamente, eu vou descer. Eu vou chegar aí. Eu vou me colocar no meio de vocês, Moisés. Olha aí. Versículo número 17. Eu descerei ali e farei contigo. Olha o que eu vou fazer. Ele diz assim, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Olha, irmão, Deus não podia mandar o Espírito pousar sobre eles? Como ele fez com Bezalel? Deus não podia encher eles? Como fez com Bezalel? Podia. Deus não encheu Bezalel? Deus falou para Moisés, Moisés, me traga Bezalel. Ó, Bezalel. Me traga Bezalel. E Deus encheu ele. Ok? Por que Deus não podia encher? Podia, só que Deus estava dizendo o seguinte, olha, vocês vão estar debaixo de uma autoridade espiritual chamada Moisés, que eu escolhi, que eu estabeleci, e a minha unção está sobre ele. Ele é a janela que eu abri, o caminho para que vocês recebam a presença. E ele fala, eu vou descer e tirarei, olha o que Deus está fazendo, tirarei o Espírito que está sobre você. Olha que coisa gloriosa, e colocarei sobre eles, ó, saindo de Moisés, ó, sobre eles, ó, sobre cada um, ó,
E todos eles, ó, foram cheios, ó, cheio, ó, cheio do Espírito, todos eles, abundantemente, gloriosamente, misteriosamente. A unção que estava sobre Moisés foi repartido entre 70, meu irmão, 70. E você pensa que secou a fonte não secou não. Foi sobre os 70 e a fonte ainda está jorrando. Oh glória, a concentração, o Espírito de Deus. Aqui, irmãos, Moisés era o canal. Olha que coisa linda. Eu descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo para que tu não os leve sozinho. Eles te ajudarão. Ó, eu darei para eles, Moisés, tirarei de você para que eles te ajudem. Olha aí. Eles receberão de ti para que eles possam servir a ti. A lei da reciprocidade. Deus está dizendo, eu vou tirar de você para que ele saiba que ele só tem por tua causa. Porque se Deus desse para eles, talvez ele pensasse, Deus me deu. Não tenho mais que depender de Moisés. Deus me deu. Deus estava dando a entender, irmãos, que para governar uma nação, para que haja um governo, para que haja um ministério abençoado, tem que haver essa reciprocidade. Tem que ser recíproco. O seu líder vai trazer as bênçãos espirituais para a sua vida, porque Deus o escolheu para ser líder, e você receberá dele, obedecendo a ele, você também será um líder, e isso vai se espalhar, e serão todos um só corpo, que é chamado corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Deu para entender? Então, isso aqui é coisa espetacular. Então temos aqui um homem-fonte da Tanakh, Moisés. E olha o que Moisés realizou, né? Então temos aí Moisés, que a concentração do Espírito de Deus era tão poderosa em Moisés, que de Moisés distribuiu para 70 líderes, né, que o ajudaram na administração desta nação. Então você precisa estar junto com uma liderança, uma cobertura espiritual, para que isso também flua na sua vida, ok? Também não só Moisés, mas nós temos também aí Elias, né? Depois temos Elias, que tinha uma concentração sobrenatural. Depois de Moisés, nós sabemos que o Espírito Santo, depois da morte de Moisés, né? Mesmo tendo os 70 anciãos que receberam da unção de Moisés, mas Moisés, quando faleceu, nós vemos agora que Deus, ele chama Josué, né? Josué. Então temos aqui, ó, Moisés morto, aí entra em cena Josué. Aí Josué também recebe, o próprio Deus diz a Josué, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué, ele começa o livro de Josué como servo de Moisés, e ele termina o livro de Josué como servo de Deus. Então ele era servo de Moisés, ele tinha já essa conexão com Moisés. Moisés tinha os 70, mas tinha também Josué, que estava com ele. E aí abre-se a janela agora com Josué. A janela que estava, a fonte que estava em Moisés, passa agora para Josué, e Josué dá sequência. Mas como não falarmos também de Elias, eu quero aproveitar aqui, porque a hora está indo embora, o tempo está acabando, né? Então, para não ficar muito longo aí, cansativo, quero falar também de Elias. Profeta Elias. Como não falarmos de Elias? Que havia uma concentração gloriosa sobre Elias. Esse profeta, porta-voz de Deus. Esse aqui, profeta, esse Neviim, né? Dentro da Tanakh tem o Neviim. Então esse Neviim, como não dizer
desse profeta que tinha uma unção sobrenatural de Deus. Perceba aqui em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17:1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias aparece, irmão, numa época, num período de apostasia da nação, né? Então, temos aqui o rei Acabe, temos aqui o rei Acabe, né? O rei Acabe, que estava casado com Jezabel, essa mulher aí, prostituta, não prostituta no sentido de se deitar com homens, né? Jezabel, quando falamos de uma mulher adúltera, ela era adúltera por causa dos deuses. Ela levou Israel à prostituição, levou Israel a adulterar, a serem adúlteros em relação da vida espiritual de servidão para com Deus. Muitos pregam de Jezabel como uma mulher prostituta, mas nós não encontramos na Bíblia Jezabel como uma mulher prostituta se deitando com outros homens e traindo Acabe. Não. Jezabel, quando diz que Jezabel era adúltera, uma mulher adúltera, prostituta, é em relação à religião, em relação ao próprio Deus. Ela levou a nação a se prostituir após outros deuses, tá? Então você tem que entender esta palavra quando está relacionada aí na Tanakh e a sua tradução no original. Mas não vamos entrar nisso, porque senão vamos demorar. Então temos aí o rei Acabe, que a nação estava totalmente desviada, e temos aí Elias, o profeta. Aqui temos então, em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler lá? Vamos lá para 1 Reis, no seu capítulo número 17. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Atuação do Espírito na Tanakh, esporadicamente. 17, versículo 1. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Elias, tisbita. Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Olha que coisa espetacular. Nós estamos pegando uma fase, não dá para nós, não vamos analisar toda a história do profeta Elias, mas só alguns pontos, só para você entender como a concentração do Espírito de Deus sobre Elias. Elias, ele também foi um homem fonte, um homem fonte neste período, né? Neste período histórico aqui, Ele era um homem fonte nesse período da história. Havia uma concentração poderosa do Espírito de Deus sobre Elias. Naquele momento da história, ninguém contestava, ninguém entrava em luta ou de palavras ou em religiões contra o que estava acontecendo com a nação de Israel. Mas eis que surge Elias, um tisbita. E ele tinha tanta concentração, ele tinha tanta autoridade, que ele chega para Acabe e diz: olha, segundo a minha palavra não vai chover, não vai cair chuva. Para voltar a chover, eu tenho que mandar. Se eu não mandar chover, não chove. Olha que autoridade. Tá vendo aí, rei? Tá vendo? Tá chovendo? Não, tá certo. Pois não vai voltar a chover, segundo a minha palavra, não volta. Só volta a chover se eu mandar. Olha a astúcia, olha a autoridade, a audácia deste homem que está como um homem fonte naquele período histórico dos acontecimentos, como um homem que está cheio da concentração do Espírito de Deus. Isso porque o Espírito atuava sobre. Agora imagine, meu irmão, se o Espírito está dentro dele. Imagine se o Espírito está dentro, o que esse homem não faria? E às vezes nós temos medo. E às vezes você tem medo. Meu irmão, não tenha medo não, o Espírito de Deus está contigo. O Espírito de Deus está na tua vida, ele está no seu ser, ele está impregnado no teu espírito, ele está como morada, como habitação, ele está em você, meu irmão. Você não está sozinho.
Eu não sei se eu consigo. Não, irmão, decreta, você consegue sim. Se Deus está com você, irmão, quem será contra você? Vamos ter aí dificuldades, lutas, vamos passar por algumas enroscadas materiais, até eu passo por isso, você pensa que não? Todos nós, mas tem um porém, Deus está na nossa vida, Deus está conosco, há uma concentração, há uma fonte. O próprio Cristo falou para a mulher samaritana: se você soubesse quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva, que jorraria do seu ventre, para a vida eterna, uma fonte dentro de você, através da palavra, do verbo, através da glória, do poder, da manifestação, da habitação, da morada do Espírito de Deus. É esse Espírito que nós estamos falando esta semana, nestas aulas. Você já viu a introdução, é esse Espírito que nós estamos falando, que tem o poder de atuar, se ele, sem fazer habitação, no seu primeiro voo esporádico na Tanakh, em todo o decorrer da Tanakh, ele está nesse voo sobre algumas pessoas fontes para Deus realizar a sua vontade, a sua revelação. Se nesta época, se nesse período, se nesse momento da história da humanidade, de Gênesis até Malaquias, ele tem esse poder e deu essa autoridade, quanto mais agora, meu irmão, ele tendo você como morada, como trono, como tabernáculo, como habitação dele, quanto mais agora. Então não desmoreça a sua fé, não desmoreça a sua fé. Hoje esta aula é para você, não desmoreça a sua fé. A atuação do Espírito de Deus, a atuação do próprio Deus te alcança nessa oportunidade. Ele está em você e ele vai endireitar os caminhos tortuosos. Essa é uma profecia que eu estou lançando agora. E essa minha profecia, ela é atemporal. Essa minha profecia está balizada no verbo, na palavra. Ele endireitará os caminhos tortuosos. Esta palavra é viva, é verdadeira, eficaz e realiza o desejo de Deus sobre aquele que a ouve. Ouvi! E a vossa alma viverá. Então receba essa palavra profética. Elias, o tisbita, o profeta, olha aí, segundo a minha palavra, não vai chover. E aí você já sabe a história, né? Então eu só estou pegando esse versículo para mostrar grande autoridade e audácia que ele tinha por ter essa concentração. Então Elias é um dos homens fontes que a Tanakh registra com poder sobrenatural. Perceba que Elias, quando ele vê, eles tentam matar Elias, né? Eles mandam lá os comandantes, mas vamos ver aqui. 1 Reis, no capítulo 18, nós estamos no 17, né? 1 Reis, capítulo 18, você vai ler aqui a palavra de Deus, no versículo de número 30. 1 Reis 18, 30. Deixa eu colocar aqui na lousa. 1 Reis 18, 30. Vou colocar aqui, o altar. 18, 30. O altar. Olha aí. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez uma vala ao redor do altar, grande o suficiente para caber várias medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha.
Versículo 37. Responde-me, Senhor, que Elias começa a clamar. Ele molha de água, molha tudo, mas vamos correr aqui. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus e que fizeste retroceder o seu coração. Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, além as pedras, o pó ainda lambeu a água que estava na valeta ou na vala. Perceba aí, meu querido, que ele faz um altar, né? Ele faz um altar para Deus e começa a clamar. Bom, esse período que nós estamos lendo aqui, tinha que ler o capítulo todo para nós entendermos, mas simplificando aqui, Elias aqui, ó, ele lança um desafio, ok? Aos profetas Baal, ok? O povo de Deus estava se distanciando de Deus por causa de Acabe e de Jezabel. Jezabel tinha 450 profetas de Baal e mais 400 profetisas lá, enfim, não quero entrar em detalhes agora, que senão a aula vai ficar muito grande. E o povo está em verdadeira apostasia. E Elias, este homem fonte, com essa concentração, porque quem tem a concentração, quem tem aí esta água viva, essa fonte de água viva, ele não se contenta em ver as coisas encaminhando para a destruição. O povo de Deus estava caminhando para a destruição. E quem tem essa chama viva não consegue ficar calado. Ele tem que se pronunciar. E Elias vai até então Acabe, reúne todos os profetas, reúne todo mundo, tá? E faz então essa observação. Fala, gente, vamos fazer um desafio. Então vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Se é o Deus Baal, se é o Baal Zefon, ou se é o Deus único, o Deus verdadeiro, Yod-Heh Vav-Heh. Então vamos fazer um desafio. E é feito esse desafio. E ele diz o seguinte: vocês vão fazer o altar de vocês, vocês vão clamar no altar, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí então entra em cena, tá? Todos os profetas, tá aqui no capítulo de número 18, tá bom? Todos os profetas, tá aqui, capítulo de número 18, ó, versículo 21. E Elias chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor, ó Deus, segui, mas se Baal seguiu, mas o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. 450 homens profetas de Baal. E aí ele fala dos novilhos, tal. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós novilho, preparai também o sacrifício. Versículo 25. Versículo 26, eles tomaram o novilho que fora dado, prepararam, então invocaram o nome de Baal, de manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não houve resposta, ninguém respondeu, e saltavam ao redor do altar que tinham feito. Quando chegou ao meio-dia, versículo 27, ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: clamar em alta voz, pois ele é Deus, talvez esteja pensando, ou comendo alguma coisa, ou estava dormindo, e aí ele começa a brincar com eles, né? Assim eles clamaram, passou meio-dia, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a Elias, e Elias agora reparou o altar. Bom, eles fizeram um altar, adoraram a Baal, Baal não respondia, tá? E tinha aqui mais 400 profetas de Azerá, não era só 450 profetas, era 450 profetas de Baal e uns 400 profetas de Azerá. Depois você lê aqui, Elias desafiou
mais ou menos aí, irmãos, 850 profetas. Mais ou menos 850 profetas ali de outros deuses estavam clamando, e apenas Elias, apenas Elias. Então não importa o número das pessoas que são contra você. O que importa é quem está ao teu lado. E nesse caso, Deus. Aí veja bem, ele repara o altar. Muitas revelações de Elias, mas eu quero falar hoje, e nós encerrarmos esta aula com o altar de Elias. Olha aqui, ele reparou o altar, Elias, ok? Ele prepara o altar. Ele repara o altar. Repara. Para ele clamar a Deus, para que Deus respondesse com fogo, para que Deus respondesse com fogo no altar que Elias estava preparando para clamar, uma coisa chama a atenção. E até o momento da história, eu tenho certeza que você nunca viu. Tenho certeza que você nunca viu. Mas aparece agora a primeira vez na Tanakh em que um altar é condicionado 12 pedras. Olha aí. Versículo 31. 1 Reis, capítulo 18, versículo 31. Tomou Elias 12 pedras. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número dos filhos das tribos de Israel, ou de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o seu nome. Então, Elias pega uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, 4 pedras, 5 pedras, 6 pedras, 7 pedras, 8 pedras, 9 pedras, 10 pedras, 11 pedras, 12 pedras. 12 pedras. E coloca sobre o altar. Essas pedras representavam aqui, nesse altar, representavam Israel. Israel, que era Jacó. Jacó, que era o detentor do rei, que era o detentor do rei de Abraham. Ou seja, de Abraão. Então, quando Elias coloca as 12 pedras, ele está dizendo, Deus, no teu altar, eu estou representando. Isso aqui era uma representação, tá? Vamos dizer assim, lembrança das 12 pedras que eram as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Olha da promessa, eu quero que o Senhor responda com fogo sobre a promessa, sobre esta conexão, esta janela espiritual que foi aberta através deste homem, fonte da primeira aliança, da aliança com o Senhor, Abraão. Mande fogo, pois é a tua promessa que está posta em xeque. Olha aí. É a tua promessa que está posta em xeque. E ele coloca as 12 pedras. Coloca as 12 pedras. E o que é que Deus faz quando ele clama? Deus então manda. Deus manda fogo. Manda fogo. Coloca o novilho aqui, lógico, né? Prepara aqui o animal. E Deus manda fogo, responde. Deus está dizendo para Elias,
Eu respondo, porque eu responsabilizo pela minha palavra. Eu respondo, porque você agora entrou numa dimensão espiritual. Você agora fez menção da minha promessa. Você agora se lembrou da promessa que eu fiz. Eu sou fiel à minha palavra e eu respondo para que todos saibam que eu zelo pela minha palavra. Mas para que haja isso, teve que haver as 12 pedras. 12 pedras. Eu vou só dar aqui, ó, o que acontece, irmãos. Você, ó, é você. Ok? Tua alma, coração e aqui a mente. O Espírito Santo está aqui. A presença de Deus está em você. A concentração do Espírito Santo está em você. Essas 12 pedras, se eu fosse fazer agora aqui uma reflexão bíblica, trazendo para você hoje, nós não interpretamos a Tanakh literal para nós hoje, mas trazemos a Tanakh para a nossa vida espiritual, porque Deus está falando conosco através da sua palavra, através dos Ketuvim, dos escritos. Deus está falando conosco. Então eu trago essa dimensão, eu trago essa revelação para a minha vida. Então essas 12 pedras são 12 características que eu tenho que ter no meu altar, para que o Espírito Santo opere, para que desça o fogo e seja consumido o meu altar, para que o Espírito Santo aqueça o seu coração e responda com fogo na tua vida, para que a sua alma receba o bem de Deus. Tem que haver essas 12 características no teu altar. E aí tem as 12 características. Primeira característica, primeira pedra que tem que ter no seu altar, no seu coração. Primeira pedra, obediência. Ó. Primeira característica que você tem que ter na sua vida, meu irmão, obediência. Como é que você quer que o fogo de Deus caia na tua vida se você não colocou, não preparou o seu altar com a obediência? Como que você quer ser um dos homens fontes do agir do Espírito se você não tem obediência? Primeiro ponto, obediência. Obediência. Eu vou colocar aqui, irmão, não vai dar tempo, tá? Mas depois nós entramos nisso aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, primeiro, obediência. Segundo, então nós temos aqui, você tem que ter, ó, obediência, santidade, fidelidade, ó. Santidade. Terceiro, fidelidade. Quarto, quinto, sexto. Vamos colocar aqui. São as pedras espirituais, características que você tem que ter no seu coração para a hora que você clamar, para a hora que você pedir a Deus, então Deus responda na tua vida com poder e glória. Então nós temos aí, ó, obediência, santidade, fidelidade, perdão, temor, ó, perdão, temor. O que mais? Perdão, temor, vamos colocar aí, adoração. Olha aí, deixa eu apagar aqui as pedras aqui. Não vai caber, né? Adoração. Adoração. Você tem que ter na sua vida. Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar aqui agora. Esse lado aqui.
Adoração. Vamos colocar aqui, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pedras. Adoração. Vamos colocar aí. Oração. Olha aí. Oração. Determinação. Ó. Oração. Determinação. Determinação. Tá? Determinação. Vamos colocar 9 aí. Verdade. Humildade. Verdade. Humildade. Olha as pedras que você tem que ter aí na tua vida, tá? Fé. Fé e integridade. Integridade. Então, meu irmão, você tem que ter essas pedras na tua vida, essas características. Quando Deus olha, quando Deus, ó, Iod Re, Vav Re, olha aqui. Quando Deus olha para o altar que está na tua vida, então quando Deus olha para a tua vida, Ele tem que encontrar em você estas características para que Ele possa operar um milagre, o poder, para que Ele possa te usar, meu irmão, como um homem fonte, como um homem que transborda a realização de Deus. Alguns homens conseguiram chegar a esse patamar. E você pode chegar também. Cristo era o mais perfeito altar de Deus na terra. O fogo e a glória que estava sobre Cristo transbordava grandemente. Eita, altar glorioso! E Cristo era um homem como eu e você, que Ele se fez homem, cheio do Espírito de Deus. Então, você tem que consertar o seu altar. Como que eu conserto o altar? Colocando estas pedras de conserto na minha vida. Então vamos colocar? Você tem coragem de colocar essas pedras? Você tem coragem de preparar o seu altar? Muitos falam, prepara o altar, mas você tem coragem? Olha aqui, ó, eu vou ler aqui o que Elias falou. Olha aí. Ó. Versículo 36. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Presta atenção agora. E que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Olha aí, versículo 36, o finalzinho do 36. Manifeste que tu és Deus, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Que coisas? Consertou o altar, colocou todas as pedras. Então eu fiz isso aqui, Deus, segundo a tua palavra. Então faça isso, coloque essas pedras na tua vida. Primeira pedra, obediência. Coloque a obediência na sua vida. O próprio Cristo teve que aprender obediência. Está lá registrado no escritor aos Hebreus. Acho que é 1:5. Não vamos. Deixa eu ver se é. Eu nem lembro. Vamos ver. Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 1. Versículo 5. É? Não é não. Hebreus 1:5. Não, não é. Aqui fala do unigênito. Ah, não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Tá, não vou lembrar. Mas depois, na próxima aula, eu te falo isso aí. O próprio Jesus Cristo aprendeu a obedecer. Sendo Deus,
aprendeu a obedecer. Pode procurar que você vai achar isso na Bíblia. Aprendeu a obedecer, o próprio Cristo. E nós não queremos obedecer? Então você tem que pôr a primeira pedra que você tem que pôr no altar de Deus, no seu coração. Primeira pedra que tem que estar aqui no seu coração para que o Espírito Santo se manifeste é a obediência. Segunda pedra, santidade. Olha, essa pedra aqui é grande. Essa terceira pedra, irmão, ela é um paralelepípedo. Não é todo mundo que carrega, não. Qual pedra? Fidelidade. Será que nós somos fiéis a Deus? Eu vejo muitas palavras nos carros. Deus é fiel. Eu vejo lá, Deus é... Irmão, Deus é fiel mesmo. Deus, ele é fiel. A essência de Deus é fidelidade. Deus nunca vai contra a sua própria essência. Agora, e você é fiel a Deus? Será que você é fiel a Deus? Será que você pode dizer que tem essa pedra de fidelidade? Então põe aí, ó, fidelidade. Perdão, meu Deus. Será que quando você ora, quando você está clamando a Deus como Elias clamou, será que Deus, ao olhar a sua oferta, ele pode encontrar perdão nela? Meu Deus, hein? Quantas pessoas que querem resposta de Deus, todas desconcertadas. Aí ficam andando mesmo de campanha em campanha. É campanha da bola de cristal de Noé. É campanha da rosa perfumada. Campanha. Por que você tem que estar atrás de campanha? Porque você não tem o seu altar diante de Deus. Aí você quer receber a bênção de Deus com o altar dos outros. Negativo. Não. Você recebe a bênção de Deus segundo o teu altar diante de Deus. Então prepare esse altar, coloque essas pedras. Eu estou trazendo aqui uma revelação espiritual. Essas 12 pedras, características que Deus quer encontrar em você, que está na tua palavra. Faça um estudo sobre isso. Seja um explorador. Você vai descobrir as revelações de Deus. Perdão, temor, adoração, oração, determinação, verdade, humildade, fé, integridade. Não vai dar para mim falar de tudo isso. E para mim falar de tudo isso aqui, para eu te dar esse estudo sobre as pedras do altar de Elias, nós precisamos de umas 2 ou 3 aulas, né? Eu já ensinei isso em doutrina na igreja e nós levarmos aí quase um mês de doutrina, né? Quase 6 cultos, 6 aulas para falar cada aula de pelo menos 2 pedras, 2 características que Deus quer ver no teu altar para poder responder com fogo do céu. Agora eu quero te dizer uma coisa, se você preparar o altar, se você preparar a sua vida do jeito que Deus quer, que todas essas características são extraídas da palavra de Deus, de princípios da palavra de Deus. Obediência é um princípio da palavra de Deus. Santidade é um princípio da palavra de Deus. Eu não estou falando de uso e costume, eu não estou falando de roupa, eu estou falando de santidade. De santidade, de ter pudor. É isso que eu estou falando. Tá? Então, isso aqui são princípios da palavra de Deus. Esses princípios têm que estar na sua vida. Meu irmão, vamos ficar por aqui, não vai dar tempo. Deus te abençoe. Não perca a nossa próxima aula no nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz e até a próxima aula.